Boa noite, irmãos. Eu passei hoje o dia meditando num assunto. Os religiosos, eles fazem cursos, eles se preparam, né, para fazer lives bonitas, para arrecadar dinheiro, etc, né? E a gente, que estamos na verdade do Pai do Messias, sabendo da simplicidade do Pai do Messias, nós temos o que a maioria não tem, que é o Espírito da Verdade. E eu passei o dia todo pensando, muitas vezes a gente conversando com os irmãos, um irmão só precisa falar uma frase para a gente começar a meditar no que aquele irmão falou. Então, o que eu estava pensando? Eu estava conversando com minha irmã de sangue, né? E eu falando das coisas da verdade e ela falando das coisas do dia a dia. Eu falava das coisas da verdade e ela falando do dia a dia. Eu estou falando da minha irmã de sangue, né? E aí, também foi a única que acompanha as coisas da verdade, saiu da religião e tá caminhando, né? Como a gente sabe que está muito perto das coisas acontecer, eu falei assim para ela, Mana, você tá parecendo Marta. A gente tem que se preocupar com as coisas daqui da terra. Sim, temos que a gente vive nesse mundo deles, a gente precisa se alimentar, a gente precisa pagar as contas, então a gente tem que se preocupar sem tirar o foco, né? E aí depois eu pedi desculpa para ela se eu tinha sido rude, né? E me veio o pensamento, eu falei assim, desculpa, porque é que eu tô tão focada que o zelo, aí lembrei daquela parte. O zelo das coisas do reino, o zelo das coisas do Messias, me consome. E aí eu lembrei da parte que fala que o zelo da minha casa, o zelo da casa do meu pai me consome. E aí eu fiquei com aquele pensamento assim, mas quem foi que escreveu isso? Que hoje eu vou sempre quem escreveu. Quem que escreveu isso? Aí depois eu fui pesquisar e descobri que foi Salmos e o Messias usou. Só que veja bem, hoje a gente pode observar que são dois caminhos, né? E assim, o que eu cheguei à conclusão? Que lá em Salmo, eu fui olhar lá em Salmo, no Salmo 68:10, eu estou até com uma Bíblia aqui, e aí você vê a diferença entre a frase que foi colocada no Salmo de Davi e na frase que o Messias falou, que foi em João 2,17. Lá no Salmo de Davi, eu vou até que a Bíblia está aqui comigo, ele fala assim, no 68:10, é que o zelo da vossa casa me consumiu, e os insultos dos que vos ultrajaram caíram sobre mim, por mortificar minha alma com jejuns. Aí eu pensei, não, jejum? O nosso Messias, nosso pai, ele não pede jejum, ele não pede esse tipo de sacrifício. O nosso pai, ele não quer filho passando fome para alcançar alguma coisa, algum objetivo. Aí eu vou lá em João 2,17, e eu vejo que o Messias está falando, não é do templo de pedra. Nesse caso aqui do Davi, ele está falando do templo de Jerusalém, ele está falando do templo de pedra, ele está falando do Deus aqui de baixo. E já o Messias, ele estava falando do templo, pessoas, nós. Porque se ele chegasse no pátio do templo e tivesse as bancas de vendedores e não tivesse pessoas, ele não ia ter aquela atitude. Mas eu que fui vendedor, eu sei que a venda precisa de pessoas, precisa de negociantes para vender e comprar. Então o pai estava se referindo ao templo que o Messias estava se referindo ao templo que o pai mora, que são as pessoas. Então eu fiquei impactada com esse conhecimento, porque eu vi, que eu compreendi, e eu e o Messias sozinho, eu estou chegando no entendimento, e isso não tem preço, né? Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu fico muito triste. Eu estava vendo a live, porque eu assisto e eu fico revendo, né? E a Mona Elisângela falou uma frase que estava triste, né? Porque ela não achava que ela fez de tudo e achava que ainda não tinha feito tudo, né? Porque uns entendem, outros não. Só que eu vejo da seguinte forma, as ovelhas do Messias escutam a voz do Messias e sai para fora e vai compreender. É diferente daquela pessoa que eu vejo isso na minha família, eu mando os vídeos, a pessoa entra no vídeo e sai no outro, é como se não visse nada, é como se eu não mandasse nada.
né? Isso deixa a gente triste porque a gente sabe que está muito perto das coisas acontecerem. Nós estamos vivendo o final dos tempos, o livro do Apocalipse já foi aberto, os 144 mil já estão na terra, né? E tem sempre esse lado. Hoje nós sabemos que os 144 mil das 12 tribos de Israel não é do nosso Messias, é o exército do dragão, do Israel, né? E os 144 mil do Messias, eles são homens simples que vieram aqui na terra, eles vieram do reino, nascido de mulher e tá aí pregando a verdade nos 4 cantos da terra. Eles não fazem parte de nenhuma denominação religiosa, eles fazem parte de todas as tribos, línguas e nações, não das tribos de Israel, mas de todas as nações, né? Do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. E os irmãos estão pregando. Então o que a gente tem que se atentar? Atentar partir o pão mais rápido. Há um ano atrás eu fiz um vídeo pedindo para os irmãos, porque nós que já sabemos a verdade, a gente não precisa. Mas eu vejo vídeo de irmãozinho que está chegando agora, eu vejo de irmãos que tem um conteúdo tão bom, mas você vê, os próprios irmãos têm que se ajudar. Você não vê like, você não vê comentário. Gente, isso ajuda a alcançar mais pessoas, né? E eu sei que o pai tem pressa de restabelecer isso aqui, que os 144 mil tem pressa de voltar para casa, as 2 testemunhas têm pressa de voltar para casa, nós temos pressa de conhecer a casa que nós nunca estivemos lá, e isso não tem preço. Então, o que eu peço para os irmãos? Para olhar com mais carinho, sabe? Comentar, compartilhar, botar um coraçãozinho, para ver se alcança mais pessoas. Porque a gente vive numa plataforma que é deles, né? E aí, o que eu achei interessante? Eu falo, a gente não precisa fazer muito esforço para levar a palavra, porque é simples, a gente não precisa se formar, a gente não precisa fazer um estudo bonito, do jeito que você tem que ver com a cara lavada mesmo, a gente aparece, e a gente não vive ostentando, aí não dá ibope, sabe? Por quê? Porque é o pão puro, é o verdadeiro. Depois dessa live do irmão, nossa, gente, quem não entender aquele ali, é porque realmente não tem interesse, né? A gente sabe que são poucas pessoas que se interessam, mas a gente tem que correr contra o tempo, né? Eu não tenho mais ansiedade, eu já tive muita ansiedade, hoje eu tô com calma, porque da mesma alegria que eu sinto em ir para o lugar preparado, eu sinto a tristeza em ver que não estou conseguindo levar, não estou conseguindo passar. Às vezes eu penso que é eu que passo errado, para os vizinhos, para a família, né? E eles não dão, só que eles esquecem um detalhe. A maioria das pessoas só vão acordar quando as coisas acontecerem. E quando acontecer, quando esse cometa cair no oceano, vai ser tão profundo que vai quebrar as coisas da internet, os cabos submarinos. E aí que vai ter aquele apagão, que não vai ter como ver os vídeos dos irmãos, né? Ele vai ter que sofrer na tribulação, correndo atrás do pão, da verdade que o nosso irmão vai estar passando. E é assim, a gente tem hoje que tentar viver nessa terra como se não vivesse, né? E fazer o seguinte, fazer com que as pessoas mais busquem o canal do irmão Robert, que é o Robert Smith 3502 no YouTube. Tem também o canal da irmã, A Verdade Vos Libertará, 4953, eu até anotei aqui para não esquecer, A Verdade Vos Libertará, 4953, que é o canal que tem as últimas lives do irmão, né? E vamos, gente, nós temos que fazer algo, porque já pensou, às vezes eu fico pensando, já pensou se a gente chegasse naquele grande dia, tivesse indo para um lugar preparado e a gente visse os irmãos, parentes da gente, entrando lá também? Seria muito, muito lindo, né? E obrigada, tá? Por escutar esse pequeno vídeo, porque eu sei que de alguma forma vai chegar aquela pessoinha que está lá dentro do sistema religioso, que tem sede, que tem dúvida que nem eu tive um dia, né? Que teve questionamento que nem um dia eu tive, né?
Mas ninguém nunca chegou para mim e falou assim, é assim, é assim, é assim. Eu busquei muito no catolicismo, não encontrei respaldo, saí, busquei no judaísmo, não encontrei respaldo, busquei na pré-existência, até que um belo dia uma pessoa me apresentou o canal do irmão Robert. Não vou falar assim que eu fui de cara dizendo, nossa, essa é a verdade. Não, eu critiquei ele, eu chamei ele de louco, né? Mas o pai, na sua grande sabedoria, que ele me sonda, ele me botou o canal do irmão, aquele que usa óculos. Eu passei muito tempo chamando ele de o irmão que usa óculos. E foi através do ensinamento dele que eu aprendi, né? E depois eu, a partir de cada dia que passa, às vezes uma palavra de um irmão, de uma irmã, eu tiro algo que me edifica. E é muito simples. Obrigada, pessoal.